Fala pessoal, boa noite. Começando mais uma live da Bodymetrics e hoje é um tema bem legal, hein? Nutrigenômica e como que esse tipo de avaliação pode auxiliar o paciente e como que a gente pode linkar isso com o Bodymetrics, hein? É um tema bastante interessante, estou fixando os comentários aqui. Pessoal, vai começar a chegar aí. E vamos para mais uma live, né? Mais uma live da Bodymetrics, mais uma live beneficente. Hoje a gente está fazendo a live em nome do Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus. Tá aqui fixado o comentário para o pessoal que quiser depois colaborar. E vamos aguardar aí o pessoal chegando aí. Seja bem-vinda, Grazi, Camila, boa noite. E aí, acho que eu tirei o comentário aqui, pera aqui, deixa eu colar aqui, publicar. Fixei. E vamos que vamos. Vamos aguardar a nossa convidada, né? Então, é um tema bastante interessante, né? É um tema que, vou ser bem honesto, até eu não tenho muita profundidade nesse assunto. Vai ser bem legal esse bate-papo, inclusive para mim, porque é um tema que eu não domino, né? Algo que até tenho interesse e curiosidade em aprender mais. E então vamos ver o que a Carla tem para nos acrescentar. Hilda Carvalho, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Bárbara. Pessoal que está acompanhando e que, como as nossas lives elas ficam depois disponíveis, né? Eu vou já deixar esse recado. Para quem amanhã porventura vier acompanhar nossas lives, que ela fica disponível tanto no IGTV do Instagram, elas também viram conteúdo para o nosso canal do YouTube. Então a live fica disponível no YouTube e todas as lives que a gente está produzindo, essa é a live que a gente chama de episódio, né? Porque eles estão virando episódios de podcasts para o Spotify da Bodymetrics. Então nós estamos indo para o episódio 19. Então esse é o episódio 19 dos nossos podcasts. A Carla já está aqui na área, já vou trazer ela para dentro. A gente vai começar esse bate-papo aqui. Bem-vinda, Cássia. Bem-vinda. Olá. Tudo bem? Tudo bom, Carlinhos, meu xará. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Bom, vai melhorar aqui. Tava falando aqui com o pessoal, né? Que esse tema vai ser bastante interessante, porque é algo que eu também tenho muitas dúvidas e muito. O que você está aprontando aí? Que você tá... Eu estava mudando aqui os filtros, né, para dar um up, porque esse horário aqui já foram vários pacientes. E aí passou. Você precisa dar essas dicas para mim depois, viu? Não entendo muita coisa, que eu só dou o play. Tem uma luzinha aqui, mas só dou o play e pronto. Uma cara de que já fez até uma maquiagem, Carlinhos. Nossa, tô com uma cara que tem umas manchas tudo aqui. Então, eu tava falando pro pessoal aqui que assim é um tema bem legal esse, porque eu acho que vai ser um bate-papo bem legal para mim, inclusive, porque é um tema que eu mesmo assim tenho muitos questionamentos, dúvidas. Assim, eu acho que você pode tratar isso quase como se fosse só não vai ter o exame, né, o teste, mas pode ser quase como se fosse uma consulta de primeiro dia. Porque eu não sei muito sobre o assunto, eu não tenho profundidade sobre a questão dos testes genéticos, para onde que leva tudo isso, e eu acho que assim vai ser bem legal. Mas antes fala um pouquinho, porque a gente já fez live juntos, né? Estamos fazendo mais uma live, passou aí uns 6 meses, né? Da primeiro tempo tá voando, né? Parece que foi ontem. Sem dúvida. Quer que eu me apresente rapidamente? Exato, se apresente porque é legal, porque nossos conteúdos... Naquela época a gente acabou até tendo um problema com o conteúdo da nossa live anterior, a gente não conseguiu produzir os materiais. Estava explicando para o pessoal, né? Que as lives estão virando podcasts, elas ficam disponíveis. E esse hoje é o episódio 19 já dos podcasts, né? E agora
A gente vai deixar no IGTV, no YouTube e vai fazer o podcast da live, que é bem legal, que é um formato que o pessoal escuta bastante. São Paulo, trânsito, não dá para... E acompanha o conteúdo depois, né? Massa, que massa então. Então vamos lá, vamos caprichar nessa live, né? Vamos que vamos. Então, eu sou nutricionista há 11 anos, né? Estou falando aqui da terrinha de Fortaleza. Atendo no consultório desde o início, né? Então já tem 11 anos que eu tenho uma prática clínica e atuo muito fortemente na área da genética, né? Que é um diferencial aqui no Ceará e até a nível Brasil, porque não se tem tantos nutricionistas que trabalham dia a dia com essa ferramenta, né? Então, eu sou nutrigeneticista, já fiz vários cursos de capacitação e principalmente atuo muito no consultório para os meus pacientes, né? Que é a questão do exame genético para a gente poder eleger a alimentação mais específica, que vai trazer mais resultado, prevenir doença, trazer longevidade. Fora isso, sou nutricionista funcional, que é o que me deu muita base, né, para poder trabalhar com os pacientes. Tenho uma especialização na área de fitoterapia também. E é isso. E os desafios, que depois eu vou até mostrar, estou aqui na clínica, né? Vou até mostrar a minha sala onde eu faço os encontros em grupo, né? Vou apresentar um pouquinho aqui a clínica. Legal. Precisa diversificar bem a atuação, tanto na questão dos exames genéticos, como não trazer só a consulta tradicional, clássica, mas também fazer esse acompanhamento em grupo, continuado, motivacional. Então, já são 4 anos aqui nessa estrutura, na Nutrimi. E é isso, né? Então, e trabalhando com Barimetrics desde que eu coloquei a clínica, que foi até uma decisão, né? Na época que eu coloquei a clínica, há 4 anos, né? Vai fazer 4 anos em janeiro, eu pensei em um diferencial. Já tive realmente experiências de outros métodos, mas sempre tinha um pouquinho de frustração, porque eu gosto muito de mostrar um resultado fiel para o paciente, né? Então, o Barimetrics foi uma sacada que aconteceu nesse período que eu estava investindo na clínica. Foi até um congresso, né? Que eu não sei se você começou, e aí eu adquiri o equipamento e realmente para mim foi transformador, foi muito bom. Eu sempre falo... Inclusive foi em Fortaleza mesmo, né, o congresso. Foi o congresso de nutrição funcional, que aconteceu aqui em Fortaleza, e aí vi o método, já tinha ouvido falar, aí vocês me apresentaram, e aí foi onde teve a decisão mesmo. Mas muito bom mesmo, a implementação deles. Agregou. Quem me acompanha, né? Quem é mais daqui de Fortaleza, ou que me acompanha, sabe realmente que eu sempre mostro os resultados pautando muito no método também. No exame Legal, show de bola. Vai ser legal fazer esse link todo, né? De uma coisa que você utiliza, imagino, tudo que eu for falar, hoje, assim, realmente, se eu estiver falando bobagem, você me corrija. Pautado, eu imagino que o trabalho que é pautado em cima dessa parte de genética é algo que você vai propor a partir dos testes, né? E depois você mensura os resultados a partir do ultrassom, né? O que acontece a nível estrutural, pelo menos corporal, né? Imagino que deve ter outros ganhos para o paciente, óbvio, né? De saúde, assim, disposição, enfim, outras questões. Mas a parte do resultado corporal, você confirma com ultrassom, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a parte onde o paciente entende mais, né? Porque assim, a gente tem outros métodos para avaliar, mas normalmente esses outros métodos eles são mais números, né? E aí, às vezes, o paciente, quando a gente está mostrando a evolução, né? Ele, bacana, interessante, mas quando a gente joga uma imagem, né? E aqui eu trabalho com a estrutura, Carlinhos, que eu boto assim, bem grande para o meu paciente ver. Eu jogo aqui na TV, deixa eu ver se a gente vira aqui. Peraí, pronto. Aí eu pego aqui, jogo na minha TV o resultado para o meu paciente. E olha só esse resultado aqui. Aqui a gente tem, deixa eu pegar o mouse, que a gente tem a diminuição da camada de gordura, ficou bem claro, e a hipertrofia da massa magra, que também foi muito claro, né? Aqui Nossa, um aumento de massa muscular expressivo aí, né? Expressivo, né? Isso aí foi um paciente que fez exame genético, um período mais ou menos aí de uns 3 meses, e muito foco, muito determinada, né? E realmente desmitifica a questão de eliminar, se é possível, se é factível, eliminar a gordura e ganhar massa muscular ao mesmo momento. Então, sempre eu estou mostrando esse resultado para o meu paciente, né? Sempre eu mostro esse gráfico, essa imagem, e ele consegue entender muito bem, né? Ele consegue, normalmente é onde vem o uau do paciente, né? Ele, nossa, realmente, é muito didático, né? É didático e traz credibilidade para o trabalho também, né? Porque você não tem
o paciente não tem dúvida do que está acontecendo e é um ultrassom, né? Não tem o que dizer, né? Tá ali, né? A imagem é real, né? É palpável, né? É algo que não tem como escapar, né? Do mesmo jeito que se não desse resultado, também tava complicado ali, né? O Tipo, paciente ia falar, ué, o que está acontecendo? tem para onde correr, né? Não tem É, como não tem como pensar mais em cima ou mais embaixo, ou dizer que não fez o protocolo bem, né? O Barimetrics, eu sempre explico que ele não é tão influenciável pelo que você fez, consumo de café, atividade física, enfim. Então, assim, não tem para onde correr, o resultado ali nu e cru, né? Então, às vezes, até para exato. puxar ele também é importante. Tipo, o paciente que não tá fazendo consumo de proteínas no momento certo. Tem aqueles pacientes que até a fase de emagrecimento eles seguem direitinho. Aí partiu, virou a chavezinha para hipertrofia, né? Que tem que ter o consumo de proteína. Às vezes ele não quer, tá com preguiça de levar ali os lanchinhos. E aí, olha, a massa muscular não cresceu, até teve uma diminuição. Então acaba sendo bem assim. Ensina bem, né? Didático, tanto para o que vai bem como o que está precisando corrigir. Eu falo isso muito. É legal você falar porque é outro lado, né? Assim, você não precisa mentir para ninguém aqui, né? Você é cliente nosso, você utiliza a tecnologia e é legal ouvir porque assim só valida o que a gente fala, porque mas como a gente está do lado da empresa, muito passa a ser a impressão nossa, para vender fala-se qualquer coisa e a gente na verdade não é isso. Na verdade a gente fala coisas reais. E que eu sempre falo que o Body Metrics ajuda muito, que acho que é legal você falar isso, que valida o que a gente fala, é que para o paciente, ele traz um racional que nenhum outro método traz. E isso faz com que ele tenha mais aderência àquela proposta, porque ele acredita mais também no que ele está vendo. Porque essa questão de ser visual e sair dos números apenas faz com que ele entenda mais o corpo dele, faz com que ele entenda mais o processo e faz com que ele acorde em algumas situações e também o profissional acorde em algumas também. Falou, pai, eu acho que eu errei na mão aqui, não está dando certo. E eu vou ajustar meu trabalho a partir do resultado. E é legal quando você fala isso, porque valida isso muito, né? Não, sem dúvida. E tanto é que, como eu te falei, quem acompanha e tudo mais sabe que realmente é isso que eu mostro no dia a dia. E realmente, por exemplo, no início, eu até pensei, vou compartilhar minha forma de trabalhar, né? No início eu até pensei, acho que cada um tem sua forma diferente, eu acho que é interessante isso, né? Deixar todo mundo, todos os profissionais à vontade. Mas eu tinha pensado em trabalhar como um serviço à parte, que eu acho que também pode ser interessante. Mas vou falar a minha experiência, né? Que tem sido uma experiência bem positiva. Eu trabalho incluir na minha avaliação dos meus pacientes. Então, eu faço todo dia muitas imagens, né? E assim, às vezes eu não faço o corpo inteiro do paciente, eu elejo algumas áreas para acompanhar essa evolução. Então, Excelente. naquele dia eu tenho 7 pacientes, os 7 pacientes eu vou fazer essa avaliação. E isso dá uma prática, às vezes algumas pessoas podem ter receio de fazer, de não saber interpretar, mas você colocando no dia a dia, isso dá realmente uma prática, acaba utilizando de forma rápida e às vezes fecha o raciocínio de alguma, por exemplo, algumas pessoas que somam, né, que agregam body metrics a outros métodos. Às vezes a pessoa está usando outro método, fica meio que em dúvida, está um pouco ali naquele ponto meio nebuloso ainda, e ele fecha o raciocínio, né? O Body Metrics, ele ajuda a fechar também esse raciocínio. Então, eu até acho que o início, até usava em 80% dos pacientes, hoje eu uso em todos os pacientes e em todas as consultas. Por exemplo, tem paciente que vem de 15 em 15 dias, né? Que é tipo um desafio e tudo mais. Eu faço nos 15 dias e normalmente mostra resultado pra gente. Então, dessa forma, eu implementei e acaba ficando conhecido, né? A doutora Carla, às vezes eles não sabem o nome, né? Tem um equipamentozinho que dá para avaliar a questão da gordura, da musculatura, que vê tudo. Então, às vezes, um até indica para o outro, né? E por conta também, né? Mais é como se fosse algo, não, é algo que agrega mais o consultório, a nossa forma de trabalhar. Então, realmente, a experiência é extremamente positiva mesmo. Gosto Sim, no muito. consultório é tecnologia, né, Carla? Você traz tecnologia para o paciente, né? E assim, isso é super legal. A questão de cobrar ou não cobrar é o que você falou, é um trabalho que cada um vai eleger de uma forma. A gente tem várias formas de trabalhar, a gente tem vários profissionais como você, e a gente tem vários profissionais que hoje vivem de body metrics, assim, avaliadores. As pessoas
que, ainda mais que ele é portátil, atendem em vários centros e vivem de agenda de avaliação, até dando apoio e suporte para outros profissionais que não têm equipamento ainda ou que não têm interesse em investir e acham mais interessante uma parceria, né? Mas uma coisa que mais me chamou a atenção, que é muito legal que você falou, é a questão da prática, que isso facilita, porque é uma questão que tem tudo, como tudo, para você ter excelência, você tem que praticar, você tem que estudar, não é nada vendo, né? Mais uma coisa que mais chamou a atenção, você falou, eu não faço, isso é uma coisa que as pessoas perguntam sempre. Você falou, eu não faço várias imagens se eu não tenho necessidade. E isso é uma coisa que otimiza muito o trabalho, porque não tem necessidade de fazer um monte de imagens toda consulta. Você tem que fazer, às vezes, uma ou duas imagens para você se certificar se ele está perdendo músculo, ganhando gordura. Às vezes, um segmento você já tem essa resposta. Então, assim, isso é muito rápido, né? E quem define isso? Vocês profissionais, né? Que vocês que sabem o que vocês necessitam com cada paciente. E aí que é mais legal, que é personalizar a coisa, né? Deixar para o paciente o que é bom para ele, não necessariamente o que é bom para ele é bom para todo mundo, né? E eu acho que isso vai ser um pouco da evolução da live, né? Que você vai falar um pouco da parte dos testes, e que isso é muito de individualizar, né? Mesmo, DNA, né? É algo que não tem igual, né? Então, assim... Aliás, assim, essas são as dúvidas que eu tenho também. Eu queria entender um pouco por trás desses testes. Depois vamos entrando um pouco nisso, porque é interessante a gente falar. Depois, lá no final, a gente linka de novo tudo com o Bodymetrics e com os resultados. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Os exames de DNA, primeiramente, ele é muito fácil de ser coletado, é uma dúvida, né? Ele é coletado pela mucosa da bochecha. Eu vou abrir aqui a minha gaveta e vou mostrar um exemplo de um kit. Tem várias empresas no mercado, né? Então, você pode escolher uma empresa para trabalhar e comparar. Então, eu estou mostrando uma aqui, mas você pode escolher qualquer empresa. E a forma... Isso é legal você falar, de ter várias empresas, assim como todo produto, como o Bodymetrics, um exemplo, tem certificação Anvisa, Inmetro, etc. Como que é a regulamentação desses testes, Carla? Existe isso já? É algo que já é difundido? As empresas... existem... Como você falou, tem diversos testes, existem alguns que estão na frente, como todos os produtos, ou enfim. Sim, sim. No início era um pouco, né, nebuloso, não sabia quem tinha certificação, quem não tinha, mas de fato hoje no mercado, atuando, só as empresas que elas são certificadas. O que é essa certificação? Tem equipamentos, né? Depende do método que é avaliado, PCR ou microwave, são as tecnologias, e elas têm que ter uma certificação realmente de que elas fazem tudo no padrão, nas boas práticas de manipulação, né, de todo esse teste genético. Algumas empresas avaliam 2 vezes cada exame de DNA, isso não tem uma regulamentação no Brasil ainda, na Europa tem, mas as empresas nacionais, elas fazem isso, tanto é que elas guardam um pouco do material para fazer contraprova, e é uma ciência, não existe mais a questão, eu lembro também que quando eu comecei a trabalhar em 2013, algumas pessoas achavam que era futurista, né? Ah, não, isso é futurista. E hoje em dia a gente vê qualquer temática que você vai estudar, você vai trabalhar com atletas e vamos ver se ele tem, qual é o predomínio de fibra muscular que ele tem, geneticamente falando, né? Uma das alternativas seria fazer uma biópsia do músculo, que é totalmente invasivo e é localizado, né, por exemplo, naquele quadríceps, que não representa toda a musculatura da perna, que não representa toda a musculatura do corpo da pessoa. E outra coisa é você fazer um suavezinho, uma coleta de células da mucosa da bochecha e conseguir ver esse predomínio de fibra muscular de uma forma completa, geral. E aí você consegue, por exemplo, até eleger a melhor posição de um jogador, se é mais na posição do ataque ou na defesa, se precisa de mais de fibra explosiva ou de resistência. Então, assim, as aplicabilidades, elas são muitas até nessa área de atleta. Eu puxei isso porque eu sei que muita gente que usa o Bodymetrics também tem essa visão, essa aplicação, né? Esse viés de trabalho. E é isso, os exames, eles são realmente regulamentados, não há mais como a gente fugir, achar que DNA não está aí, a gente vê que às vezes até você estudando um assunto específico como esse, né, de predomínio de fibra muscular, a gente tem a questão do DNA aí, né, no caso GNECA, você tem um gene sendo analisado por trás disso.
Então, já são vários cursos, pós-graduações na área. E é bacana que, assim, é uma área que dá muita munição para a gente, né? Dá muita informação privilegiada. Dá muita informação que, por exemplo, o médico ele pode interpretar, né? O nutricionista, mas o próprio, falando da minha classe de nutrição, dá muita informação para nós nutricionistas nos diferenciarmos. A gente sair um pouco daquela questão. Hoje em dia já cresceu muito, né, a nutrição, mas dá uma visão diferente do paciente em relação a gente, né? Nós trabalhamos com DNA, com genética. Então é um baita de um diferencial mesmo. Tanto é que estão crescendo os cursos, né? Eu mesmo estou formatando um curso online nessa área, já fiz muitos presenciais, agora eu estou, né, indo realmente na leva desse ano, da atualidade, realmente migrando para um online também, né? E a coleta é isso, Carlinhos, é só mucosa da bochecha, né, na parte interna, uns 30, 40 segundinhos, a gente fecha isso aqui. Normalmente as empresas têm até uma estrutura de coleta ou você envia para a empresa. E as empresas estão localizadas mais no sul, no sudeste, tem Legal você explicar essa. Porque eu acho legal disso que, assim, a live é legal isso, né? Essa doação de conhecimento, né? Tem um monte de gente que vai assistir, que vai ver nossos seguidores aí da BodyMeds, a grande maioria é nutricionista, e muitos não sabem, né? Então, assim como eu estou aprendendo agora, eles estão aprendendo com você e vão, de repente, pesquisar e vão a fundo e vão, de repente, se interessar pelo assunto. Isso, assim, a logística disso, como que funciona? Então, as empresas, como que faz? Elas coletam aí, você envia, por correio, por onde? Tem que estar no congelador, tem que estar... Como que é? As pessoas ficam achando, né, tem que ter cuidado com DNA, essa coleta vai se perder. Olha, o DNA a gente consegue encontrar até numa marca de batom, né? A gente consegue coletar DNA. Então, DNA não é algo tão difícil de ser coletado. Claro que como a gente vê uma quantidade grande de genes, né, de polimorfismos, claro que precisa ser uma coleta bem feita para ter material suficiente. Mas o DNA, ele resiste muito, né? Analisado o DNA de múmia, né? Então, o DNA, ele é algo que resiste por muito tempo. A gente só deve evitar temperaturas extremas. Então, não precisa de geladeira, freezer, nada disso. Mas evitar, tipo, aqui no Ceará a gente facilmente atinge 50 graus dentro do carro, né? Um carro fechado. Aí esse tipo de temperatura a gente tem que evitar, né? Esquecer exame, deixar exame muito tempo dentro do carro é perigoso aqui no Ceará. Mas menos 50 a mais 50 normalmente é uma temperatura em que a gente tem uma boa preservação aí dessas células para ser analisado o DNA dos pacientes. E aí, hoje eu trabalho com uma empresa que ela faz essa logística, né? Ela faz para mim essa logística, eles trabalham assim, pegando os exames. Aí, normalmente, eu reúno uma quantidade maior de exames, né? Para fazer esse envio, mas se não, se for uma pessoa que está iniciando, ela pode fazer o envio, a postagem desse exame. E aí, em torno de 30 dias, você recebe... Tem uma pergunta que eu acho que eu acredito que a resposta deve ser... por ser DNA... Isso não é uma coisa que você faz uma vez só. Perfeito, perfeito. O DNA ele não muda. Tanto é que as pessoas perguntam, né, Carlinhos, qual é o melhor momento de se fazer? O quanto antes. O quanto antes você tiver um exame de DNA, a gente puder acessar suas informações genéticas, antes a gente vai poder fazer uma conduta mais assertiva para ti. Porque uma outra dúvida. E não tem evolução no número de informações que esse teste estão trazendo? Tem. Como tecnologia, existe a atualização. Toda tecnologia, ela vai sendo agregada mais informações e ela vai evoluindo. Por exemplo, em 2013, eu fiz o meu primeiro exame de DNA e trabalhava, né, com a empresa que falava de 14 genes. 14. Hoje a gente tem empresas que trabalham com centenas de genes, né? Então, realmente, os painéis, eles cresceram muito. Mas várias informações que foram vistas naquela época permanecem, porque não é para dar informação diferente, o DNA ele não muda, mas sim os painéis vão ficando maiores e assim, um raciocínio de achar, então vou esperar daqui a 10 anos para fazer, daqui a um ano para fazer. Eu acho que quanto antes a gente tem informações, realmente antes a gente vai trabalhando nisso. No meu caso, por exemplo, eu vi que eu tinha sensibilidade ao glúten, nem sabia. E aí depois algumas coisas foram encaixando e de lá para cá eu vi que me trouxe muito mais saúde ter esses cuidados, né? Então, é realmente um divisor de águas, muitas vezes, porque
muitas vezes a gente não tem nada se manifestando ainda, né? A gente não tem nenhum sinal acontecendo, mas já está ali sendo plantado devagarzinho, né? Então, ter essa informação quanto antes é bem-vindo, mas claro que assim, os painéis eles vão crescendo, sim. E acho que daqui a 5 anos a gente vai ter equipamentos que vão fazer o sequenciamento total do DNA. Até então, são eleitos aqueles genes que são mais representativos, né? Vamos falar de obesidade. Aí tem lá 10 genes que são mais representativos. Então, o estudo é feito naqueles 10 genes. Mas existem máquinas que são sequenciadores, que são máquinas mais, né, mais robustas, mais caras, que elas já são utilizadas a nível de pesquisa e que elas sequenciam todo o genoma humano, todo o DNA. Então, claro que muita coisa interessantíssima vem por aí, né? Claro que muita coisa ainda mais completa vai chegar. Mas quanto antes a gente também começa a trabalhar com isso, trazer solução para os pacientes, a gente está na frente, né? Então, já até falando para trazer resultado para o nosso paciente, sob o ponto de vista também de trabalho comercial, né? Porque você acaba dominando aquela ferramenta antes, tendo mais conhecimento e vai agregando mais na nossa Então, prática. ainda batendo na questão de repetir o teste ou não, esse teste que você fez lá em 2013, que tinha 14 genomas, isso? Genes. Esse mesmo teste, ele é aproveitável hoje nessa nova escala, com todas essas informações, ou é? Vou te dar um exemplo aqui. Mesmo essa pessoa que fez lá atrás não precisa refazer, é isso que eu quero dizer. Você Não, consegue aproveitar o teste. depende da política da empresa. Como essa empresa que eu estou trabalhando agora, eu ainda nem, até é uma boa pergunta que eu vou perguntar para eles amanhã. Eu ainda não perguntei. Olha aí, olha uma pessoa de um CEO de uma empresa, né? Para, com o passar do tempo, né, dos anos, a tecnologia vai aprimorando, se existe um tipo de upgrade, né, que possa ser feito na análise desses genes. Uma empresa anterior, que eu tive a experiência que era muito boa também, só que a análise era fora, né, do Brasil, e isso encarecendo um pouco, né, o método. Então, essa empresa anterior, ela fazia isso, né, eu passei muitos anos com ela. Então, ela fazia isso, ela fazia os upgrades, né, você fez o exame tal, aí ao longo do tempo a empresa foi, né, ampliando, e agora você quer fazer o segundo exame, que é mais genes, aí a gente faz só o upgrade, até mesmo porque o material genético está lá. Ah, mas na época tinha que fazer uma recoleta. Tinha que fazer uma recoleta de qualquer forma. Mas era como se fosse um valor diferencial. É como se fosse realmente pagando a diferença daqueles novos genes, né? E aí eu vou dar uma perguntadinha, muito bom, se essa empresa atual ela também vai trabalhar com essa política. Mas porque é uma coisa interessante, até, por exemplo, eu pensei, no meu caso, se eu estou fazendo o exame, e existe esse pensamento sempre, né? De ser um exame de DNA que você não precisaria repetir teoricamente. Mas é como você começou a me abrir essa evolução e essas escalas ampliando, eu falei, ué, mas na prática como isso vai funcionar? Porque provavelmente eu imaginei que eles não tivessem, eles não vão armazenar essas informações suas por tanto período, né? Eles vão acabar, você vai acabar fadado a fazer outro teste, não vai? Outro coleta, outro. Vai estar fadada a fazer. Eu creio que é guardado por um tempo, até para ter toda essa proteção da empresa, caso alguém peça uma recoleta, né? Por algum motivo. Então, a empresa, até para se resguardar, eles mantêm isso por um período de anos até. Mas depois, esse material, naturalmente, ele é descartado. E aí tem essa questão de se fazer o upgrade. Mas, por exemplo, a sensibilidade à cafeína, a predisposição à sensibilidade ao glúten. Eu tenho essa informação desde 2014, né? No caso, ainda bem, eu não tenho da cafeína, né? Porque eu adoro café, então eu não tenho essa sensibilidade. E no caso do glúten, eu tenho. Então, essas informações eu tenho desde 2014 e não mudou. 2013, 2014 é a mesma. E tem genes que eles são tão importantes. Tipo, o da cafeína é um gene CYP451A2, é um gene do citocromo P450. Esse gene, ele é responsável por mais de 95% da metabolização da cafeína. Então, qualquer outra coisa que venha depois disso vai entrar num conjunto de 5%, porque o 95% já foi descoberto. Então, lógico, pode se esperar. Já é bem assertivo, né? Já é Já é bem assim. bem algo.
É bem, define bem já, né? Define bem, sem dúvida. O glúten também acontece isso, né? E aí tudo que está aparecendo agora está agregando, mas o principal, que é o DQ2, DQ8, são esses dois genes, esses dois polimorfismos, também já foi conhecido desde aquela época de 2013, 2014. Então, tem muita coisa que já. O ideal seria que não mudassem as informações, né? Que as informações fossem sempre as mesmas. Exemplo, às vezes a gente tem algoritmos para ver se a pessoa ela tem uma boa capacidade de metabolizar carboidrato, gordura, proteína. E às vezes, quando vai entrando mais genes para serem estudados, aí às vezes esse algoritmo ele tende a dizer que uma pessoa que era ruim de carboidrato, ela é mais para médio. Esse é o tipo de variação que pode acontecer. Mas o gene, ele não muda, ele é sempre o mesmo. A interpretação do geneticista, do médico, da nutricionista, da equipe pode modificar, mas a genética ela está sempre ali. Então, já são Quais, exames muito robustos já. quais são, assim, dentro da prática de vocês, assim, as principais variáveis que você mais foca? Você falou da cafeína, falou do glúten, mas numa abrangência um pouco maior, se a gente tivesse que eleger as principais variáveis que te auxiliam realmente na prescrição e no trabalho, quais seriam, Carla, essas variáveis? Vamos lá. Primeiro, eles vão cursar para dizer qual o perfil de dieta. Hoje em dia está muito alta a dieta cetogênica, né? Um exemplo. Dieta com alto teor de gordura, boa em proteína e baixíssimo em carboidrato. Eu já resgatei muito paciente de dieta cetogênica que estava arrancando os cabelos desesperado porque não conseguia seguir bem, não estava emagrecendo, né? Por exemplo, o objetivo era emagrecimento, não estava mobilizando essa gordura. E o exame genético dele mostrava que ele era bom de metabolizar carboidrato, mas tinha que ter cuidado só basicamente com a farinha de trigo, com glúten, né? E com carboidrato de alta carga glicêmica. Então, primeira informação é o perfil da dieta. Nem todo mundo vai ter resultado com cetogênica ou com dieta rica em proteína. Cada pessoa tem realmente um perfil diferente. Então, já inicia pelo perfil da dieta da pessoa. Depois você vai falar sobre micronutrientes. Complexo B, vitamina D, né, que hoje em dia é muito comum, e as pessoas têm várias justificativas para falar por que a nossa vitamina D é muito baixa, que a gente se esconde do sol e tudo mais, mas tem uma componente genética muito forte. A gente tem muito polimorfismo na metabolização, na utilização da vitamina D. Vitamina A, enfim, essa parte de vitaminas a gente vê bem, a gente entende. Se é para trabalhar com a formativa, por exemplo, na linha da medicina ortomolecular, da nutrição funcional, da medicina integrativa, existe muita a questão de você trabalhar com a formativa de algumas vitaminas, a forma já metabolizada. E aí a gente vai ver essa necessidade, vai saber se a pessoa tem alteração na enzima que quebra essa vitamina e transforma ela nessa forma mais pronta, né? Então é uma área que muita gente já poderia estar trabalhando, viu? Porque é uma área que enche os olhos e que realmente dá uma assertividade muito grande para a gente. Aí vê os antioxidantes, né? Hoje em dia se fala muito de glutationa para retardar envelhecimento, para imunidade, catalase, superóxidos mutases, essas quem estuda bem essa linha funcional, né? Nutrição funcional integrativa, medicina integrativa, entende bem do que eu estou falando. Então, a gente consegue ver se realmente a pessoa tem alteração nesses genes e como compensar. Às vezes, a forma de compensar é até mais barata, mais simples, e não igual para todo mundo. Ah, tem que ter antioxidante tal porque é o melhor. Melhor para quem? Eu não preciso disso. Meu corpo já produz isso. Meu corpo tem deficiência daquele outro nutriente. E sempre o nutriente mais importante é aquele que tem carência no nosso corpo. Não é a vitamina D é mais importante, a coenzima Q10 é o antioxidante mais importante. Não, o mais importante é o que está limitando o meu corpo de ter uma homeostase, de funcionar bem. E aí a gente consegue ver, né, a predisposição genética para isso. Sensibilidade a glúten, lactose, cafeína, álcool. A gente vê tem algumas empresas que vêm frutose, enfim, sensibilidades várias. E a gente vê predisposição a doenças também, diabetes, dislipidemias, o próprio Alzheimer. Então, são muitas informações. E aí cabe o profissional saber utilizar essas informações. E assim, uma coisa legal que você falou agora um negócio que é outra, foi para outra linha e que abriu uma outra pergunta aqui. A questão das doenças, assim, eu estou tentando fazer uma associação, como eu te falei, né? Eu faço de conta que eu estou na consulta aí. Como que, sendo algo tão novo, né? Relativamente novo, não é? Sim.
e eles conseguem ter traçar uma linha de previsão de já tão adiante, assim, de repente, de doenças e doenças degenerativas, crônicas, etc. Esse trabalho é feito como? É coletando 300 pessoas que têm a doença lá na ponta e tentando fazer esse cruzamento, se a pessoa apresenta o mesmo característica que agora? Exatamente. Se estuda, né, aquelas pessoas, por exemplo, do glúten, se estuda os celíacos, que seria o ápice da sensibilidade ao glúten, né, as pessoas que são doentes celíacas, e se estuda o genoma dessas pessoas e ver qual é o tipo o gene, que é o antígeno leucocitário humano, qual é o tipo, se está presente, qual é o tipo mais frequente. Então, por exemplo, quando o exame traz que você tem moderada sensibilidade ao glúten ou alta sensibilidade ao glúten, é porque se o seu genoma é igual a 80% do genoma dos celíacos, então você tem uma alta predisposição. Se o seu genoma ele é igual ao genoma de um percentual menor de celíacos, então já é moderado. Então, muitas vezes vem desse estudo mesmo de probabilidade, desse estudo mesmo de exposição, de predisposição àquilo ali. Então, se estuda os genes, e muitas vezes o raciocínio é o seguinte: vamos supor que para a hipertensão se estuda o gene ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. O que esse gene faz? Ele determina a produção dessa enzima que está responsável pela retenção urinária do sódio. Se a pessoa tem uma falha nesse mecanismo, ela vai reter mais sódio. E já é estudado, já é sabido que quem realmente retém ou consome mais o sódio tem uma maior predisposição para hipertensão. Então, às vezes, aquele gene ele é eleito no algoritmo porque ele tem essa relação, ele fala sobre o sódio e o sódio tem relação com a hipertensão, e às vezes ele pertence ao algoritmo pelo fato de ser comparativamente aquele genótipo é de risco, aquele genótipo de ser HLA-DQ8 é 80% dos celíacos que tem esse genótipo. Então também pode compor o algoritmo dessa forma. Por isso que não é simplesmente um laboratório, né? Vamos supor uma empresa que ela é laboratório, que ela vai ofertar esse exame para o paciente. Não, tem que ter realmente os profissionais também, um estudo de inteligência por trás disso, para serem formados os algoritmos e serem revisados e serem ampliados, para a gente poder ter esse tipo de informação. Então, é mais Eu não ia querer saber não? De doenças, não. Mas Eu já ia ficar sugestionado a alguma coisa. Eu ia querer ficar. Não me conta essa parte, corta do teste. Pensou se me fala que eu ia ter, sei lá, alguma coisa aí, eu nem queria saber disso. Acho que quando você fala, a pessoa já sente, né? Tipo, Não, já tá doente já. Eu já ia ficar já. Você vai ter Alzheimer. Eu já o quê? Já peguei já. Tô fora. Eu não ia querer não. Ah, porque eu acho que assim é um negócio, mas deve ter pessoas que ficam meio paranoicas, não ficam não? e tem que saber como transmitir a informação. Por exemplo, a genética para Alzheimer. Tem uma condição, que é o ApoE4, que aumenta muito. Quando a pessoa tem esse genótipo, né? Aumenta muito a predisposição dela em relação aos outros genótipos, às outras pessoas, até Alzheimer, né? E Alzheimer é uma coisa, né, grave, séria. E, tipo assim, você tem que saber dar essa informação para o paciente. Não são todos os laudos. Tanto é que alguns laudos estão até desapegando um pouco dessas informações que trazem realmente uma informação mais forte, né? Algumas até abrem um pouco mão disso. Mas, assim, eu já tive pacientes que deu essa condição, que é o ApoE4, que é raro de acontecer, né? Genótipos de forma média de risco, né? Medianamente de risco existe, mas fortemente são poucas pessoas. E aí você tem que ter um jogo de cintura para saber explicar isso aí, né? E não assustar o paciente. Tinha um exame que falava, que ele ainda fala, né? Não é o que eu estou trabalhando atualmente, que fala da predisposição para o infarto. É muito engraçado. Imagina você falar isso para a pessoa, engraçado. A pessoa pode cair do na sua frente. Tem que ter muito cuidado. Então, mas de verdade, é assim, se eu faço esse exame, eu não ia querer saber mesmo. Eu já ia falar antes, falar, ó, me fala todo lado positivo, as doenças não me contam. Deu uma cortada aí, voltou. Bem. Pronto, voltou? Pronto. Eu tô te ouvindo, eu tô aqui, tá me ouvindo?
É que deu um apagão aqui, ficou tudo escuro. Hoje, né? Ó, se tu quiser, eu tô até com um exame que eu posso te mostrar. Posso te mostrar só um Ah, layout, lógico, deve. só Manda para bala. explicar melhor? Hoje nós estamos didáticos, né? Não, Só, assim que é legal. Vamos lá. deixa eu só abrir aqui. Eu tenho uma pastinha que tem alguns exames. Pronto, já localizei. Essa Nutri Sucesso, minha guardiã do meu sagrado cardápio. Ah! Olha, a paciente, sei não, viu, Vivi? Não teve esse. Ó, Carlinhos, dê parabéns para ela. Essa paciente que eu mostrei no início, que hipertrofiou muito, né? Ganhou muita massa magra e secou gordura, foi esta moça, a Vivi. E você Tá de elogiou, não elogiou? parabéns, Vivi. Tá de parabéns. A Vivi mandou muito bem, ó. Só por conta disso, eu vou abrir aqui a ficha dela, porque tá bem pertinho. Ela teve aqui há uns 3 dias atrás. Espera ainda. E o exame dela foi bacana porque realmente deu muita informação que a gente já estava trabalhando. Isso é legal porque às vezes a gente conhecendo a clínica do paciente, né, uma boa anamnese, exames, a gente vai vendo que a genética vai batendo. Deixa eu mostrar, abrir aqui. Ah, então, acho que isso é uma coisa interessante também para você transmitir, porque é algo que às vezes você já está com esse paciente há bastante tempo, né? E não necessariamente ele ainda fez o teste, né? E quando ele faz, Isso. casa bastante tudo isso. Casa, casa. E assim, a genética, ela é muito importante, mas o mais importante do que a genética são as nossas escolhas, né? O meio ambiente ele ainda é mais importante do que a genética. Então, às vezes, também alguma coisa que poderia não casar também se justifica pelo meio ambiente da pessoa. Exemplo, a pessoa não tinha uma predisposição tão forte à intolerância à lactose, mas aquela pessoa que tem uma genética média para isso e se expõe muito e consome muito a lactose. E o intestino come muito doce, muito açúcar, né? O intestino está desbiótico. Então, ela entende que foi o meio ambiente que pode ter propiciado isso. Mas a regra é bater praticamente tudo. A regra é essa, né? Interessante, parece que a gente tem uma bolinha de cristal na consulta, né? Deixa eu mostrar aqui. Aqui é um laudo de uma empresa. E só para tu entender, Carlinhos, aí ele explica o que é genético, o que é DNA. E aqui a gente tem os genes, ó. Aqui é o painel genético da paciente. São genes que são estudados. Só que assim, depois disso aqui, depois dos genes que são estudados e das letrinhas, né? Citosina, adenina, timina. Quem é que tá lembrando aí da biologia? É. Depois dessa parte, volta, a gente tem as respostas dos laudos. E os laudos, eles têm uma linguagem bem simples. Sensibilidade ao carboidrato aumentada. Aí ele fala que isso significa que você pode ter maior risco de desenvolver resistência à insulina, favorecendo o aparecimento do diabetes. E aí depois ele vai trazendo as recomendações, alimentos mais indicados, que devem ser contraindicados, e por aí vai. Então é uma ferramenta que não é difícil de ser trabalhada. E claro, como tudo na vida, né? Como a gente estava falando com o Body Metrics, quanto mais você põe em prática, mais expertise, mais facilidade você vai ter em aplicar isso aí para o paciente, né? Então, eu realmente gosto muito de trabalhar com os exames de DNA. Fideliza também os pacientes, né? Você está vendo aí a dona Vivi acompanhando. Então, fideliza bem as pessoas. E aí, assim, não sei, hoje você falou que lá no passado isso tinha um custo mais alto porque era algo que ia para fora. Hoje é algo que, vamos dizer, popularizou, é algo que é acessível aos pacientes. Como que está isso hoje, Carla? Pronto. Tinha uma época realmente que o preço era bem mais elevado, né? Era praticamente o dobro do que a gente consegue trabalhar hoje, né? Então, realmente, isso limitava mais. Hoje, o valor de um exame, lógico, ainda é um valor que é maior do que o valor de uma consulta, mas se você colocar por exemplo, para comparar, é um valor que pode ser menor do que o tratamento de uma ida, não é? São profissionais que trabalham de forma juntas, mas uma ida a um nutrólogo, a um profissional que você vai ter uma receita maior. E lembrando que no caso do exame de DNA é feito uma vez na vida, né? Que o nutrólogo também pode trabalhar com os exames genéticos, assim como o nutricionista. Enfim, então não é um valor inacessível, né? As pessoas achavam que era na casa de
R$ 10.000, não. Já teve um passado que era na casa, eu sou de falar, né? Era na casa de R$ 3.000. Hoje em dia está na casa de 1.000, de R$ 2.000, né? Então está na casa disso. E às vezes o profissional trabalha com acompanhamento junto. No meu caso, eu trabalho com 2 consultas juntas, para poder aplicar muito bem esse método, né? Porque não é só a questão de você ter a informação, se você tem a informação e não saber É. aplicar, é o mesmo que nada. Acho que esse é o maior problema, né? Porque se você tem informação e não sabe o que fazer com ela, não serve para nada, né? Assim, porque no caso da aplicação do resultado na prática, né? Senão não tem porquê, né? Você saber um monte de informações ali. E o que eu faço com isso, né? Como eu vou modular isso agora? Ok, carboidrato, falou que é intolerante, né? No Isso. caso dela. Tem Ok, uma eu não como mais carboidrato. Porque não pode, né? Tem que comer carboidrato, mas qual carboidrato e qual quantidade, quem define é vocês, né? Sem dúvida, sem dúvida. E tem que posicionar, né? Só dá um oi aqui para Isabela. Tá já chegando seu exame, viu, Isabela? A próxima é você, viu? É outra querida, outra paciente de acompanhamento. E sem dúvida, Carlinhos, sem dúvida, se você não souber aplicar bem, frustra o paciente, né? Porque o paciente ele vai cheio de expectativa, faz um investimento no exame genético e você. E outra coisa, não é. É uma ferramenta, posicionar sim, porque não é que está dando aquela informação e você vai aplicar tal qual está ali. Entre a genética e a clínica atual, existe o que o paciente está fazendo no meio ambiente, na vida dele. Lembra daquele gráfico que a gente estudava na época da biologia? Que fenótipo é igual ao genótipo mais o meio ambiente. Eu estou vendo o genótipo. Agora vamos conversar sobre o seu meio ambiente, vamos ver sua clínica atual, ver os seus exames, né, de sangue, o que realmente está se manifestando. Porque às vezes aqui eu estou vendo uma tendência de algo a se manifestar. No exame de sangue eu vou ver se de fato aquilo já está acontecendo, né? Então, realmente é mais informação e aí você realmente trabalhar agregando as coisas que você já atua, né? Se você é um médico na área ortomolecular, se você é um nutricionista funcional, já agregar os métodos que você conhece, mas com essa informação privilegiada. Então, realmente, suou muito a camisa para trabalhar com isso aí. As minhas consultas de DNA, Carlinhos, elas giram em torno de 3 horas. Eu falo para o paciente que são 2 horas, 2 horas e meia, para não assustar. Mas na prática está sendo em torno disso. Pelo menos 2 horas e meia leva. Então, realmente. Mas Você falou uma coisa, fora essa questão alimentar, você citou no início da live, você falou da parte muscular, dessa parte. Isso também, esses testes trazem essas informações também? Perdão, Carlinhos, repete de novo a pergunta, desculpa. Como? Não, no início da live você falou alguma coisa também da questão muscular, do tipo de Sim, fibra, etc. Esses testes, eles trazem essas informações também, além da questão alimentar? sim, sim, sem dúvida. Existem exames que são mais específicos para a parte esportiva. Ao longo do tempo, eu estou indo mais para essa parte mais nutricional, mas já fiz, que também, né, esportiva também linka, mas já fiz e tem empresas que têm exames focados em esporte. E aí, normalmente, eles vão trazer quais tipos de informação? Vão trazer qual é o predomínio de fibra muscular que você tem no seu corpo. E aí, se eu sou uma pessoa que tem predomínio de fibra vermelha, né, de resistência, eu vou me desempenhar melhor correndo, fazendo um funcional mais continuado, uma natação mais longa, enfim. Se eu sou uma pessoa que tem um predomínio de fibra branca, né, explosiva, eu vou me desempenhar melhor na musculação, no crossfit ali, com pesos, enfim, numa corrida. Se é a nível de atleta, faz todo, ou que você quer melhorar muito o seu desempenho esportivo, faz muito sentido. Porque aí você vai saber o que realmente você vai se desempenhar melhor. Se é a título mesmo de qualidade de vida, isso vai te mostrar qual é a atividade física que você pode ter até mais resultado, ganhar mais condicionamento. Fala muito sobre a questão de risco de lesão por estresse oxidativo, por resposta inflamatória exacerbada ou não, até mesmo porque o que é o moderador para o profissional, para o professor, para o personal, de que aquele treino está pesado ou não. O que vai realmente condicionar é o testemunho do paciente, né? O aluno vai dizer, tá pesado, tá leve, me recuperei bem, não.
E aí, na realidade, é a resposta inflamatória do paciente que pode ser baixa. Ele pode achar que está leve, mas é porque o músculo dele não inflama muito. E aí ele pode até lesionar porque ele não tem esse parâmetro, ele não sente aquela dor naquele local. Não, exatamente. É. Então, Ou utiliza-se do conhecimento de fisiologia, né, e respeita-se os prazos de regeneração, ou corre esse risco mesmo, porque nem todo mundo tem o que a gente chama de dor muscular tardia, né, que é essa ficar dolorido ou arrebentado no pós-treino, né? Tem gente que exato. não tem mesmo, não tem isso. Não é que ele está querendo ultrapassar, passar etapas. Não, ele não tem, né? Ele não sente. Então, dá realmente muita munição. Isso aí já seria um outro aspecto para o educador trabalhar, né? Com os exames de também. Tem uma área que super compete a ele, né? Porque, como nutricionista, eu iria trabalhar mais com uma dieta que protegesse mais isso, um risco de estresse oxidativo, de uma resposta inflamatória mais alta. Eu trabalharia com a dieta. Mas o professor, ele que vai modular, vai fazer a periodização do treino direitinho, né? Então, tem realmente muita informação para o educador também trabalhar com os exames genéticos. Aí ele fala sobre a atividade física, né? Normalmente os laudos trazem algumas atividades físicas, direcionam aquelas que o paciente vai se desempenhar melhor, falam da resposta inflamatória, falam da lipólise durante a atividade física. Se o corpo frente, durante uma atividade física, ele realmente tem uma aptidão maior ou menor em utilizar a gordura como substrato energético. A gente tem outras fontes energéticas e tem pessoas que acessam essa gordura com mais facilidade. O GNFTO, por exemplo, que é o gene fator de risco para a obesidade, ele é visto para isso. Então, às vezes, uma pessoa com musculação, ela elimina gordura. E outras pessoas precisam de uma atividade física aeróbica mais longa, mais continuada, baixa intensidade para conseguir mobilizar a gordura. Então, isso também é visto nos laudos, né? Mais específicos para atividade física. Tô achando que eu vou ter que voltar a botar na clínica, viu? Da parte esportiva, que depois de ter falado isso, acho que deve ter gente que deve ter, opa, eu quero esse. Vamos voltar também. É porque a parte da alimentação também, ela, tipo assim. Não existe algo integrado ainda. São, por exemplo, são testes diferentes de laboratórios diferentes, é isso? Laboratórios diferentes. Essa empresa que eu estou trabalhando, estou super feliz, porque eles têm uma linguagem muito bacana, muito fácil de ser lida e é o melhor custo-benefício para o meu paciente. Mas, de fato, trazer... Olha, outra coisa, Carlinhos, você está me ajudando bastante. Primeiro, falar sobre a empresa em relação a essa atualização dos exames, né? Como é que vai ser feita. E, segundo, a questão do exame de atividade física, né? E essa parte esportiva, né? Para a gente conseguir obter mais resultados, desempenhar melhor. Vou colocar também, vou voltar também. É legal. Já põe a pulguinha lá atrás da orelha deles. Tá bom? Pode deixar. E aí, assim, depois que você começa a desempenhar o trabalho a partir do teste, do exame, que é o papo de hoje, você percebe assim, vou puxar pro que nós temos 5 minutos, voa o tempo aqui. Você percebe esses resultados nos exames de ultrassom, em qual período que você, assim, vamos falar de um médio prazo, assim, nas avaliações, você consegue ir modulando isso, monitorando isso, e como que você sente a diferença nos resultados a partir... É mais marcante ou não? Como que é isso? Olha, como eu te falei, uma época que eu não fazia em todas as consultas, eu esperava um período maior para poder fazer. Às vezes, quando o resultado do paciente é menor, pode ser que a gente não veja um resultado tão grande no método, né? No barimétrio. Pode ser que, eventualmente, um ou outro paciente não apareça um resultado tão grande assim. Mas... Uhum. 3 áreas, né? Na minha prática, eu faço 3 áreas. Em alguma área vai mostrar bem essa evolução. Então, por mais que naquele momento, essa imagem não mostrou que teve tanta diminuição de gordura abdominal, mas o adipômetro mostrou, por exemplo. Eu faço nas 3 porque pelo menos duas dessas 3 áreas vai trazer uma informação a mais. Então, para mim, não vale mais a pena não pular a avaliação de ultrassom.
Então, às vezes, de 15 dias, se o resultado foi bom do paciente, eu já coloco. Mas de mês em mês, que é a maior parte dos pacientes, eu sempre faço avaliação com o Body Metrics, né? Por exemplo, os pacientes que fazem o desafio, né? Que é aquele evento em grupo que eu faço aqui na clínica. A gente faz a cada 15 dias, porque são pessoas que estão realmente com um nível de doação, de motivação maior. Ó, aqui é a sala onde a gente faz Ah, legal. tem um rapaz se escondendo aí, né? O tricolor. Já é dia de final do campeonato cearense. Prazer. Seu xará, viu? E aqui Deu xará? eu até falei para ele, são 3 Carlos hoje, viu? Ah, é Carlos, Carlos e Carla. Olha aí. E Prazer, prazer. aqui a gente Você sabe, eu vou te contar uma coisa que você vai ficar bravo comigo. Ah. Você vai ficar bravo, tenho certeza. Eu falei para minha mulher, há 3 dias atrás. Eu sabe onde eu tava? Em Fortaleza. E aí eu preciso visitar a Carla, conhecer a clínica dela. Eu tenho o João também, que é um outro cliente legal lá, que eu tenho bastante relacionamento aí. E eu fiquei 10 dias em Fortaleza e eu não consegui sair do mesmo lugar. Eu fiquei lá em Cumbuco, né? E eu não consegui sair dali, eu fiquei estático ali. Era o kitesurf que não deixou você sair de lá? Também. Ah, tá. Ok, ó. Próxima vez tem que vir, viu? Próxima vez tem que vir para conhecer. Não, vou para conhecer, eu acho super legal isso. Eu até falei, puta, a gente devia ter saído um dia daqui da praia e ido para a cidade. A gente não foi nem um dia. Eu saí do aeroporto para Cumbuco, Cumbuco, aeroporto e fomos embora. Ah, mas tem muitas coisas, outras coisas legais aqui em Fortaleza também, viu? Ilha do Não, mas Guajiru. vai ter outras, vai ter outras. Vai Fiz a ter. minha iniciação no kite, foi minha iniciação. Ah, muito bom. Então você vai viver por aqui, por Fortaleza, porque a gente tem muito lugar para fazer o kite. E aí a galera Legal. faz o desafio, né? Eles pulam para cá, a gente faz a avaliação com o Bunny Metrics, mostra como Nossa, eu super legal aí. passado e dá bom, né? Os pacientes gostam e a gente mantém bons resultados, assim. Muito legal, muito legal. Tá de parabéns. Carla, acho que a gente tem que ir agradecendo aí o pessoal já, porque vão derrubar a gente em 2 minutos. Então, primeiro quero te agradecer mais uma vez. É sempre muito legal conversar com você, um bate-papo super descontraído. Acho que isso que é legal. E lembrar o pessoal que nossas lives, continuamos com o projeto das lives beneficentes. Então, tá aqui embaixo fixado no comentário. A gente traz uma profissional aí igual a Carla para trocar com vocês, trazer conteúdo, e quem tiver disposição aí para ajudar um pouquinho que seja, tá aí a instituição, e vou deixar depois nos stories também a instituição para o pessoal que puder ajudar, é super legal. Vamos seguir nesse projeto vamos tentar pelo menos motivar as pessoas a fazer algo de bom, né? E agradeço muito mesmo, mais uma vez, sua presença. Espero que hoje dê tudo certo, que não a live não dê pau. Não, porque, deu pau no Instagram, porque eu pus para salvar todas as lives. E aí o negócio ficou lá e não foi. Eu falei, cadê a live? E aí eu não consegui produzir o conteúdo, mas essa vai. E aí, assim, sempre que você precisar, nós estamos aqui à disposição. Vamos combinar outras e é isso aí. Agradeço mesmo. Ah, fechado. Para mim é sempre um prazer, sou adepta do método, utilizo muito esse equipamentozinho aqui, as pessoas gostam muito. E é isso, galerinha, segue que já já vai sair curso nessa área. Vou vender meu peixe, nessa área de genômica nutricional. Tá bom? É isso aí. É isso que é legal, porque a gente vai deixar conteúdo aí para o Brasil inteiro, e agora no online você vai para todo mundo também, não é mais só Fortaleza, né? Ah, É isso legal. tá Show de bom. bola. Um Carla, abraço. muito obrigado mesmo. Vou reforçar, a nossa live vai ficar no YouTube, vai ficar no IGTV do Instagram, e logo mais na semana que vem chega o podcast no Spotify da Body Metrics para o pessoal escutar a live, para quem perdeu, para quem vai. O conteúdo fica lá por tempo indeterminado para todo mundo. Ah, eu esqueci, fica no nosso blog também, né? No blog da Body Metrics, a live e também o podcast. Beleza? Tchau. Fechadíssimo.
Hoje eu consegui acabar no tempo, ó, 20 Não é? segundos, não derrubaram. Tô ficando mais esperto, né? Tô achando, viu? Tô achando que eu tô fazendo bem. Valeu, Carla. Brigadão por tudo, viu? Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.